Olá, boa noite novamente. Só passando duas situações que talvez você possa enfrentar dependendo do modelo de prova que você tem de recuperação. Então, é o seguinte, eu tenho um único frasco de ácido clorídrico. Esse frasco de ácido clorídrico, ele vai ser usado em duas situações diferentes. Tá? É o mesmo frasco, só que usado em situações distintas. Então, só exemplificando, né? Então eu tenho lá um frascozinho lá de ácido clorídrico. Tá aí. O que diz? Ele diz lá, né? HCl, que é o nome dele. Ele fala lá da pureza, é 37,2%. Ele fala da densidade, que é 1,18. Então essas são, e o peso molecular, né, que é 36,465. Isso aqui é tudo o que eu tenho, as informações no frasco lá de HCl. Então ele vai ser usado, esse HCl vai ser usado em duas situações. A primeira situação é para eu pegar um determinado volume deste frasco original para preparar 500 ml de uma solução a 30% volume por volume. Então essa é a primeira situação usando esse frasco. Aí eu quero saber qual é a normalidade desta solução. Então eu quero saber a normalidade dela. Eu vou preparar uma solução porcentagem volume por volume, mas depois eu quero saber a normalidade, tá? Próximo a que isso tenha sido preparado. Então, essa é a primeira situação. Na segunda situação, é diferente. Eu quero preparar 500 ml, o volume é o mesmo, 500 ml, só que de uma solução 0,1 normal. Tá? E aí eu tenho um problema, porque eu vou preparar tudo, saber todas as massas que eu preciso saber ali, qual está o volume, mas eu preciso padronizar essa solução, porque a solução que eu o ácido clorídrico não é padrão primário, eu vou ter que fazer uma correção dela, e essa correção é feita através do carbonato de sódio, tá? Então eu pesei estas massas aqui, né? Então na minha primeira pesagem eu pesei essa massa e obtive esse volume aqui na prática. Na segunda pesagem eu obtive esta massa, consegui pesar esta massa aqui e obtive esse volume. E eu tive esta outra massa e obtive esse volume aqui na prática. Tá? Então são duas situações diferentes, eu quero que você perceba isso. Não é a mesma situação, são situações distintas. Aqui eu já peguei um determinado volume, tá? Eu já peguei um determinado volume, vou colocar nesses 500 ml aqui no balão volumétrico 500 ml, vou chacoalhar lá, fazer o negócio lá, colocar no balão volumétrico e vou colocar lá uma solução de HCl a 30% volume por volume. Pronto, é isso. De quebra, eu quero saber a normalidade próxima disso aí. Tá? Como aqui é porcentagem, é uma coisa aproximada. É uma determinada situação. Na segunda situação, eu já quero uma normalidade. Opa, peraí, aqui a normalidade é muito mais precisa. Tanto é verdade que eu preciso daí corrigir essa normalidade dadas as circunstâncias. Eu preciso encontrar um fator de correção para isso aí. Tá? Então são duas situações diferentes. Espero que você tenha entendido isso. Então vamos ver a primeira situação. Então na primeira situação, muito simples. Eu tenho que saber qual é a alíquota que eu tenho que tirar desse ácido aqui para que essa solução de 500 ml a 30% volume por volume se verifique. Então, essa alíquota é uma porçãozinha, né, que eu tenho que tirar desse ácido clorídrico concentrado aqui. Tá? Vamos calcular isso aí então. Muito simples, é porcentagem, né? Então eu quero
30% de quanto? De 500 ml, que é o que eu quero fazer, tá? Então 5 vezes 3, 15. Então eu vou ter que tirar daqui uma alíquotazinha são 500 ml, né? Então são 150 ml. Então eu tenho que tirar uma alíquota de 150 ml. Então 150 ml é um volume bastante considerável. Então provavelmente eu vou tirar isso daí com uma proveta. Eu vou pegar isso daqui, vou colocar o ácido aqui dentro. A hora que ele chegar na marca de 150 ml, eu paro. Pronto, tenho 150 ml. Esses 150 ml, aí eu vou colocar lá num balão. Tá feio esse balão, mas faz de conta que é um balão. Aí você vai colocar, vai transferir, você vai colocar um pouquinho de água aqui primeiro, porque a gente sempre coloca a água primeiro para depois colocar o ácido, nunca o contrário, porque senão pode haver refluxos, isso vai no teu olho, vai ser bem desagradável. Então a gente verte isso daqui, um pouquinho de água, completou aqui, aí você vai completar com água, até chegar no menisco dos 500 ml. Faz a homogeneização e transfere isso daí para um frasco âmbar. O que vai estar escrito nesse frasco âmbar? Vai estar escrito lá, solução de HCl 30%, volume por volume. É isso. É isso que você vai fazer, tá? Só que agora eu quero saber a normalidade dessa solução. Quer dizer, eu preparei uma solução a 30%, volume por volume. Mas eu quero saber a normalidade próxima. Só para eu saber o quanto que 30% é em termos de normalidade. Vai que eu precise, né, de algo próximo. Então, esse é o cálculo que nós vamos ter que fazer agora aqui. Eu preciso saber a massa que está dentro desses 150 ml. Então assim, densidade é massa por volume. A densidade é 1,18. Qual é a massa que está dentro deste volume, dessa alíquota que eu tirei de 150? Tá? Então é isso que eu tenho que ver. Então a massa é você multiplicar, né? 1,18 por 150. Isso vai dar 177 gramas. Mas veja, 177 gramas é a massa do ácido clorídrico mais a água que está lá, né, formando esse 100%. Então 100% é o ácido clorídrico mais a água que ele tem junto dele lá. Embora ele seja PA, né, padrão analítico, isso quer dizer que ele tem ácido clorídrico misturado com água. Tá? E a concentração máxima que eu consigo é 37,2. É isso que ele fala no rótulo lá. Tá? Aí eu vou saber efetivamente a massa de ácido clorídrico que eu tenho lá, que vai dar 65.844 gramas. Tá? Você vai fazer a multiplicação, a divisão, vai chegar a esse valor aqui. Então, quando você pegou 150 ml desse ácido clorídrico, você pegou esta massa de HCl. Então, vamos fazer o cálculo agora sim. O cálculo, né? 36,465. Se eu colocar isso em 1 litro, eu vou ter uma solução 1 normal. Mas eu peguei uma massa de 65.844 gramas. Joguei isso para 500 ml. Aí eu vou ter uma solução X normal. Lembre-se, né? É isso aqui, por isso aqui, daí isso aqui, por isso aqui. Tem que lembrar como é que você faz o cálculo lá. Então, na hora que você calcular, né, esse X, ele vai dar em torno de 3,6114 normal. Então, essa solução, é uma solução a 30% volume por volume de um ácido clorídrico concentrado nessas condições, ele é equivalente a 3,6114 normal. Tá? É só para eu saber mais ou menos qual é a normalidade. É mais ou menos 3,6 normal. É basicamente isso. Isso é um problema. Tá? Isso é uma coisa
que a gente pediu para você calcular. Então é o seguinte, ó, segunda situação. O que eu tenho aqui na segunda situação? Ela é distinta da primeira, tá? Porque lá eu preparei qualquer solução lá e queria saber a normalidade. Aqui eu quero saber efetivamente a normalidade. É diferente a situação. Então é o seguinte, mais uma vez, tenho lá o frasco de ácido clorídrico concentrado. Então, lá está no rótulo HCl, está lá a massa molecular dele, lá no peso molecular, né? 36,465, a densidade 1,18, a porcentagem lá, né, é de 37,2% de pureza. Então essa é uma solução. Então eu quero preparar uma solução de 500 ml, cuja concentração seja de 0,1 normal nessas condições. E eu estou querendo também que o volume de neutralização, né, o meu volume para que haja a neutralização seja um volume de 25 ml. Tá? Então, vamos começar por aqui. Eu preciso saber qual é a alíquota, qual é a porçãozinha que eu tenho que tirar desse ácido clorídrico concentrado para colocar num balão de 500 ml e fazer uma solução próxima de 0,1 normal. Lembre-se, nessas condições. Então, vamos partir daqui. Então eu preciso saber que o equivalente grama do ácido clorídrico é 36.465 gramas. Se eu colocar isso em 1 litro, eu vou ter uma solução 1 normal. Eu quero preparar uma solução 0,1 normal e quero que essa solução no final tenha um volume total de 500 ml. Preciso saber qual é a massa que eu vou ter que calcular, tá? Que eu vou ter que pesar. Se fosse sólido, né? Qual é a massa que eu pesaria lá? Então, fazendo esses cálculos aí, né? Você vai pegar esse aqui, multiplicar por 500, por 0,1, dividir por 1000, você vai chegar numa massa de 1,8233 gramas. Tá? Então, basicamente, esta é a massa que eu tenho que ter quando eu pegar essa alíquota. Mas veja bem, este 1,8233 gramas é para um caso teórico em que a pureza seja equivalente a 100%. Mas ela não é uma pureza de 100%. Ele é uma pureza de 37,2%. Isso quer dizer que eu vou ter uma massa aqui. E aí nós temos que pensar no seguinte detalhe. Quanto menor a pureza, maior vai ser a massa que eu tenho que pesar para compensar essa falta de pureza aqui. Então lembre-se, nesse caso aqui, dessa situação, desta segunda situação, eu tenho que pensar numa regra de 3 inversa. Tá? Então aqui você vai dividir por 37,2 essa massa e vai multiplicar por 100 isso aqui. Então na hora que você tiver feito esse cálculo, você vai ver que a massa que eu tenho que ter lá é uma massa de 4,9012 gramas. Essa é a massa que eu tenho que ter garantido quando eu tirar essa alíquota. E como é que eu Só que isso aqui é um líquido, né? Eu vou ter que medir um volume. Nesse volume vai ter que estar esta massa de ácido clorídrico, tá? Concentrado. Isso quer dizer que eu vou ter que intercambiar massa para volume. Quem faz isso é a densidade. Então, densidade é massa por volume. Densidade é 1,18. A massa é 4,9012 e o volume eu vou saber agora aqui.
tá? Então esse volume, na hora que você fizer isso aqui, né, esse volume vem para cá, essa densidade vem para cá, então é dividir a massa pela densidade. A hora que você fizer isso, isso vai dar aproximadamente 4,2 ml. Então esta é a massa, esse é o volume que você vai ter que pesar, que você vai ter que medir lá. 4,2 ml dava pegando uma pipeta até graduada, tá? De 5 ml. Né? Suga lá 5 ml, despeja até chegar em 4,2 num balão volumétrico com um pouquinho de água lá, completa o balão e põe lá no balão, no frasco âmbar, e aí você tem essa solução. Mas veja, então eu preciso de 4,2 ml para colocar em 500 ml para eu ter uma solução próxima a 0,1 normal. Então todo esse cálculo eu fiz para saber qual é essa alíquota. Então essa alíquota, essa pequena porçãozinha é de 4,2 ml. Beleza. O problema é que esta solução ela não é padrão primário. O ácido clorídrico não é padrão primário. Ele é um padrão. Ele precisa sofrer o processo de padronização. E as informações da padronização estão aqui, ó. Deixa eu colocar isso daqui em ordem para que a gente possa trabalhar melhor daí os conceitos aqui. Então é o seguinte, eu preciso saber qual é a massa que eu tenho que pesar de carbonato de sódio para que eu possa ter efetivamente a minha neutralização aos 25 ml. Tá? Então ele pede aqui a neutralização aos 25 ml de carbonato de sódio. Você sabe, você já fez problemas anteriores. O equivalente grama de carbonato de sódio são 52.995 gramas. Se eu colocar isso em 1 litro, eu vou ter uma solução, normal. Mas eu não quero um equivalente do carbonato para 1 normal. Eu quero um equivalente para 0,1 normal. E não quero gastar 1 litro para fazer a titulação. Eu quero gastar 25 ml. Pelo menos essa é a minha pretensão. Aí eu vou saber a massa alvo. Aquela massa que eu vou me esmerar na balança para pesar o mais próximo possível. Essa massa ela dá 0,1325 gramas. Então essa é a massa que eu tenho que me esforçar para tentar pesar o mais próximo possível disso daqui. Então, na primeira pesagem eu consegui 0,13, mas lá nas últimas casas deu essa variação de 71 aqui, tá? Quando eu pesei a primeira triplicata. E o volume virou em 25,7 ml, não virou em 25. A segunda pesagem deu 0,1324. Não deu 0,1325, mas é bem próximo, tá? Bem próximo. Cheguei, pesei, legal. E deu 24,9 ml, quase chegou lá, tá? E a outra massa, eu me esmerei, né, assim, para pesar o mais próximo de 0,1325, mas deu 0,1327. Também lá na quarta casa, né, um erro lá, né? Então, provavelmente vai dar um volume teórico bem próximo de 25, ou arredondando aí vai dar 25. Então, aqui nós temos, portanto, aqui eu consegui exatamente 25 ml de titulação, tá? Então essa é a minha massa alvo. Então o que eu tenho que fazer aqui agora quero ver se eu consigo, que acho que ele apaga, né? Porque eu só queria saber a massa alvo, é aquilo dali. Na prática deu esse negócio aqui. Então eu só vou anotar aqui do lado que a massa alvo é 0,1325, tá? 0,1325 gramas, e isto é para que vire, né, a neutralização aconteça aos 25 ml. Basicamente é isso. Eu preciso saber dos volumes teóricos aqui, porque com base nos volumes teóricos eu consigo calcular os fatores e depois tirar a média e ver o resultado final.
Tá? Então aqui é o seguinte, você vai pegar esse 0,1371, vai multiplicar por 25 e vai dividir por 0,1325. Tá? Então sempre assim, a massa que tu pesou na verdade, pelo volume que você queria que desse, pela massa que você, dividido pela massa que você tinha que ter pesado. Tá? Então isso aqui vai dar 25,9 aqui. Tá? Então é 25,9 ml é o volume teórico para esta massa. Para esta massa aqui, você vai pegar o 0,1324, vai multiplicar por 25, dividir por 0,1325, e isso vai dar aproximadamente, olha só, 25 ml. Tá? Arredondando, dá 25 ml. Para uma casa, porque a minha bureta não tem 4 casas de precisão, só tem uma. Então arredondando dá isso aqui. É claro, né? O erro está lá na quarta casa. Né? E aqui também, né? O erro é bem lá na quarta casa. Você vai pegar isso aqui, essa massa, multiplicar por 25, dividir por 0,1325, você vai chegar à conclusão que o volume próximo também há 25 ml. A partir daqui eu consigo calcular os fatores. Tá? É só pegar esse volume teórico e dividir, pegar, troquei aqui, né? Então, pega esse volume teórico e divide por esse volume prático que você teve. A hora que você pegar esse 25,9 e dividir por 25,7, você vai chegar em 1,0066. A hora que você pegar esse 25 teórico e dividir por 24,9, você vai chegar em 1,0034. A hora que você pegar esse 25 e dividir por 25, né, ml lá, você vai chegar em 1. Tá? Então esta é a minha os meus fatores. Aí eu vou tirar uma média, tá? Eu não tinha calculado antes a média, deixa eu ver aqui. Então eu vou pegar 1,0066, vou somar com 1,0034, vou somar com 1 e vou dividir por 3. Então isso vai dar 1,0033. Então este é o meu fator. Então eu preparei a solução, né? Coloquei lá num frasco âmbar, né? E está aguardando. O que eu vou escrever no rótulo desse frasco aqui? Eu vou escrever lá, né? É uma solução de HCl. Qual é a concentração? 0,1 normal. E qual é o fator de correção? O fator de correção é 1,0033. Ela está pronta para ser usada. Tá bom? Queria discutir esses problemas com vocês, porque são bem complicados de fazer. Então espero que você tenha entendido aí. Estuda, viu? Até mais.